Olá, irmãos. Eu estou aqui novamente no nosso santuário, vazio, sozinho, em atenção, em obediência ao nosso isolamento social necessário para a nossa realidade, para a nossa situação neste momento que estamos vivendo no nosso país e em toda a terra. Então, queridos, eu já estive ali orando, como os irmãos bem sabem, orei por todos os irmãos. Eu recebi vários pedidos de oração, já mencionei todos eles. É claro, alguns outros pedidos vão chegando depois, mas não tem problema, eu vou orar logo mais ao chegar em casa sem problema nenhum. O importante é que estejamos sempre unidos em nossas orações. Então hoje nós vamos meditar mais uma vez a respeito desse nosso assunto tão importante, tão interessante para a nossa igreja, que é a nossa oração. Vamos ler então, irmãos, o texto que está em 1 Timóteo capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Tempos oportunos são momentos que nos trazem oportunidades. As oportunidades de testemunhar quem somos, de demonstrar o que sentimos, demonstrar que tipo de gente, que tipo de crente nós somos. E nós vemos no texto que o tempo de testemunhar não é somente a oportunidade, não é somente o privilégio, é mais do que isso. É o testemunho que se deve dar. Nós devemos testemunhar diante do Senhor o que somos. Agora, nesse tempo que a gente está vivendo, nós estamos dentro de casa. Nós estamos trancados em casa, não temos como testemunhar na rua. Vamos testemunhar como? O que nós temos que fazer para testemunhar? É aqui então que nós pulamos lá, voltamos para o primeiro versículo, onde lemos assim: antes de tudo, antes de qualquer planejamento, antes das nossas ideias, dos nossos projetos, antes das nossas atitudes, porque todo projeto humano é falível. Então, antes de darmos início ao que quer que desejemos que aconteça em nossas igrejas, o apóstolo Paulo exorta a igreja, ele nos exorta a fazermos uso da prática de oração. Tudo começa, queridos, na nossa oração, na nossa disposição de orar, de estarmos em contato com o Senhor. E ele observa nesse texto que na nossa oração devem conter, nessa nossa oração reclusa dentro de casa, nós devemos observar 3 padrões, 3 motivos muito especiais para o momento em que a igreja está vivendo. O primeiro deles é a de súplica. Nós suplicamos quando precisamos de solução para um problema. Suplicamos quando temos uma necessidade a ser atendida. Nós temos hoje um bom motivo de súplica. Nós precisamos das bênçãos do Senhor, precisamos da mão do Senhor sobre nós, da sua proteção, do seu acompanhamento todos os dias. Precisamos que o Senhor nos abençoe com sabedoria para enfrentarmos os desafios, enfrentarmos os perigos que nos cercam nesses tempos tão difíceis. Então, a súplica é o primeiro elemento de nossas orações, para que nós tenhamos força, tenhamos vigor para enfrentar as dificuldades da igreja.
E depois o outro elemento ele cita com intercessões. Precisamos orar pelos demais, pelos outros irmãos da nossa igreja, que nós não sabemos como eles estão. Muitos de nós nos momentos de culto estão em casa, ajoelhados, em família, cantando, testemunhando para os vizinhos, testemunhando para parentes não crentes. Estamos em atitude de culto, mas não estamos vendo os demais irmãos. Então intercedamos por eles, vamos orar por todos os nossos irmãos das nossas igrejas, orar pelos nossos vizinhos, orar pelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Nós temos aqui hoje pedidos de oração para parentes não crentes que ainda precisam aceitar a Jesus, inclusive parentes idosos já adoentados. Nós não sabemos da gravidade dessas doenças que estão sofrendo, mas ainda não aceitaram a Jesus. Oremos então por essas pessoas que ainda precisam tomar uma decisão por Jesus. Intercedamos também por aqueles que nos governam. Oremos pelo prefeito, oremos pelos secretários do nosso município, pelo governo do nosso país, pelo nosso ministro da saúde, por todos os profissionais que se desdobram em esforços, tentando atender muito além da sua capacidade aqueles que necessitam, e nós podemos orar por eles. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja para que a igreja se dedique à oração por essas pessoas, orar por todos os homens, diz o texto, por aqueles que são investidos de autoridade, que podem tomar decisões, porque com a bênção sobre eles, porque com o sucesso do trabalho deles, porque com o bom andamento da nossa sociedade nós temos paz, a igreja tem paz, a igreja vive em tranquilidade, é o que diz o texto, e isso é agradável ao Senhor, que a sua igreja tenha paz não somente por causa da proteção do Senhor, mas porque nós estamos intercedendo pela nossa sociedade, que hoje geme, que hoje sofre por causa de tantas tribulações. Então, queridos, o nosso dever de testemunhar agora é dentro de nossos lares, com nossos familiares, com as pessoas que estão conosco, que passam conosco o seu dia a dia, e em nossos momentos de oração nós estamos todos curvados diante do Senhor, intercedendo por aqueles que estão ao nosso redor, suplicando ao Senhor pelas soluções e pelo fortalecimento sobre as nossas vidas, que somos os seus servos de oração. E por fim, o terceiro elemento que deve constar em nossas orações, as ações de graça, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor por saber que Ele está no comando de todas as coisas, o nosso louvor a Deus por sabermos que todas as coisas estão acontecendo e que vão fazer com que a nossa igreja se torne mais forte, que a nossa igreja se torne maior depois de todas essas coisas, depois de revelados os verdadeiros corações corajosos, corações de oração que estão fazendo com que a igreja do Senhor perdure, persevere e que vai vencer todas essas adversidades. Então, queridos, oremos todos juntos pela nossa igreja, pelos nossos familiares, por todos nós que somos os servos do Senhor e por toda a nossa sociedade, para que essas adversidades, por mais que se agravem, por piores que sejam, façam com que o mundo compreenda que Jesus é o Senhor, que Jesus é a solução para as suas vidas, para a vida de todos nós. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua igreja dentro do seu lar. Um grande abraço.